Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amigos de todos os planos. Mais uma vez aqui no canal do Sercom. Eu começo de verdade pedindo para vocês que estão assistindo que é o momento mesmo da gente mostrar o quanto aprende as lições que a gente vê por aqui. O momento onde o nosso planeta está passando que precisa de muita vibração. A gente precisa de muita vibração para os nossos irmãos da Europa. Por favor, não entendam que deve existir algum lado para esculachar, para amaldiçoar e coisas assim. Vibrem amor e vibrem paz para todo e qualquer lado. É o que nós estamos precisando, é o que o planeta está precisando, e essa é a hora que a gente precisa mostrar um pouco o cristão que existe dentro de nós. Mesmo que você não o seja, mas quem quer que você siga e entenda, vibre amor. Amor já faz um grande papel para todos nós. E falando nisso, falando em cristão, falando em amor e coisas do gênero, vamos trazer para vocês a lição dessa semana no nosso canal, que tem como título, seguindo o livro Caminho, Verdade e Vida, Reuniões Cristãs. E tem uma frasezinha do Evangelho de João que ilustra esse nosso tema, que diz o seguinte, pegando aqui na minha colinha: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Vamos desmembrar um pouquinho de onde vem tudo isso e o que vem por aí. A comunicação espiritual, ou seja, entre nós que estamos na carne e nós que não estamos na carne, que estamos em corpo espiritual, porém vivendo uma vida praticamente igual a essa que nós vivemos nesse mundo, com trabalho, com coisas a fazer, com acertos, com erros e com a lei do plantar e colher. Isso vem desde muito tempo. Muito antes de Cristo, os relatos mostram que não só seres invisíveis e espirituais daqui do nosso orbe, mas seres de outros planetas faziam comunicação com todos nós, e existia essa influência muito claramente. Tá? O grande problema é que nós, primitivos e repetentes de outros locais que éramos, geramos um descontrole total, porque se a gente pegar, fora os exemplos de Atlântida, de Lemúria, de locais por aí, a sociedade um pouquinho um pouco mais para cá, mas ainda antes de Cristo, vivia utilizando dessa comunicação, dessa interatividade para questões muito particulares, né? O famoso feitiçozinho, buscando benefícios, fazendo barganhas, pedindo previsões, ou seja, o que muita gente acaba mistificando e tratando de forma banal o que é esse tipo de bate-bola, de enlace, né? E então, enviando os planos superiores, enviaram Moisés, e Moisés faz uma primeira tentativa de ser um grande educador para aquela sociedade, para aquele povinho primitivinho que fazia um pouco de tudo bem errado, né? Era muito fácil ter ali leis que cada um tinha a sua, aquela torre de Babel gigantesca, e ele chega para colocar a disciplina. Era o papel dele para aquela sociedade colocar a disciplina. E ele trouxe leis que, inclusive, proibiam essa comunicação banal com a espiritualidade. Foi como ele traz, né,
tábuas e ensinamentos que colocam assim: isso aí vocês realmente não vai mais fazer, e foi o pedido que foi trazido do alto para que pudesse colocar uma ordem um pouco naquele galinheiro louco que estávamos todos ali envolvidos. E numa sequência, obviamente, mais ou menos cronológica, Jesus chega até uma sociedade que tentava, de alguma forma, viver aquela disciplina, porém muitos ainda faziam questão de não entrar de acordo com ela. E além de tudo isso, o fato de que a autoridade, o império de espíritos que vieram comprometidos com liderança de outros planetas, infelizmente repetiam ali de ano por causa dos erros em tentar dominar um povo mais fraco. Aí chegou o mestre. Quando chega o mestre naquela sociedade, a história nós já conhecemos. Ao invés daquela disciplina sisuda, o amor. Jesus queria que nós amássemos uns aos outros. Jesus queria que nos amássemos como a nós mesmos. Nos ensinou a caridade, nos ensinou perdão, nos ensinou tanta coisa positiva, e que quanticamente, a partir do momento da ressurreição do Mestre, empurrando um pouquinho a história para frente, a humanidade da Terra volta a ter contato e relação com a espiritualidade, encontrando inclusive saudosos ali que tinham em sua memória espiritual também a alegria em vivenciar essa prática. Numa dessas reuniões, que justamente cita a ilustração da frase de João, eles ali se trancaram e estavam tendo as suas reuniões cristãs, estavam ali exaltando os feitos do mestre, contando coisas ali, contando o seu dia a dia com pregações e tudo mais. E eis que Jesus faz a sua aparição, fazendo ali todos confirmarem com certeza absoluta, inclusive aqueles que tinham algumas dúvidas, da existência da espiritualidade e dessa troca entre nós na carne e aqueles que já não estão nessa nossa dimensão e partiram para um outro plano, ou para outras dimensões em um plano espiritual. Obviamente, com aquele êxtase e com toda aquela certeza, a partir daí aquela notícia começa a crescer, começa é um termo, a se capilarizar. E os seus discípulos, como costume, como eles faziam, pregando por várias regiões ali daquele momento, daqueles territórios que tentavam se acertar ainda geopoliticamente. E além disso, todas aquelas notícias fazem daqueles primeiros cristãos continuarem aquele processo. Eles se fechavam com medo dos judeus, com medo de qualquer outro tipo de represália, e praticavam e agradeciam e pediam e louvavam aquele ser quanticamente enorme que teve naquele momento para aquele povo e que permanece durante séculos, séculos e séculos, nos influenciando a nós que somos cristãos. Isso começou a crescer de uma forma, e nós sabemos, nós estamos na América do Sul, aqui, e reuniões assim aconteciam desde essas portas fechadas, aconteciam durante protestos com seguidores que eram presos, com aqueles que já tinham até inclusive sido condenados em Roma, estavam prestes a serem, jogados para os leões ou coisas assim, e essas reuniões ainda assim aconteciam. E a espiritualidade, nessa sua grandeza,
Dizem em relatos que, quando estes eram jogados aos leões, eles eram desligados já de seus corpos físicos, quase que em sua totalidade, e essa sensação não era sentida, dependendo de seu merecimento. Não foi fácil, muitos dos seguidores e principais seguidores eram torturados e tinham suas vidas tiradas de formas assim, as piores de todas. Mas mesmo assim, tudo era feito para se levar a mensagem desse cara gigantesco que foi Jesus. E esse ainda permanece como um grande desejo do plano maior, que essa essência se perdure e vá por aí em igrejas católicas, protestantes, as evangélicas, as neopentecostais, ou nas linhas espiritualistas, nos centros, nos locais onde entendem a grandeza de um governador da nossa galáxia, como é Jesus. O Cristo, propriamente dito, pela sua grandeza de ser. Para todos os que estão nesse local, o objetivo acaba sempre sendo o mesmo. Que a gente busque através da oração, através do papo, através do pedido, através da conexão, através de uma palestra, que seja a influenciação de um plano superior ao qual ele é o governador. Da luz sempre sobrepujar essa sombra. E a grande diferença nesse ponto todo, afinal, nós estamos aqui num canal onde a doutrina espírita é a base de tudo, onde as linhas espirituais nos colocam a partir da codificação de Allan Kardec e da renovação desse ensinamento que nunca vai ser estanque, ele sempre tem atualizações. É muito interessante ouvir que no nosso plano, onde nós estamos hoje, no ano de 2022, calendário cristão, o plano espiritual inferior está, em termos de evolução tecnológica e coisas acessórias assim, 50 anos na nossa frente. O plano espiritual, pelo menos algumas centenas a mais. Então, por isso, justamente a doutrina dos espíritos, ela não vai parar de se alimentar disso. O que eu quero dizer é que, nas nossas reuniões, onde nós temos o Mestre Jesus como grande professor de tudo isso, nós podemos ainda fazer a nossa alma voar um pouco mais, porque existe mais conhecimento baseado nessa lei do amor. A gente acaba saciando a alma, né, com muito mais estudos, muito mais vivências, a gente voa mais alto, entendendo essas dimensões diferentes da vida, a comunicação entre espíritos, a psicografia que foi o grande Chico Xavier que trouxe para todos nós, outros vários que assim o fizeram, a energia, a cura através da conexão e da parceria entre o plano maior, a tecnologia, as cidades espirituais, sem um lance dogmático, sem um sacerdócio mais organizado, mais sisudo, falando assim, com todo o respeito às outras linhas que assim o seguem. Porque queira ou não, nós estamos falando de uma essência. Uma essência que eu trago para vocês como mensagem final. Não importa que tipo de linha você se simpatize, mas estar consigo mesmo naquele processo de conexão, de autoconhecimento, de ligação com a espiritualidade,
e principalmente agir pelo que ele nos deixou de ensinamentos é extremamente louvável. Mas o que a gente coloca aqui, nesse caso, são as reuniões. Se reunir em nome dele traz essa lembrança de dividir energias, de dividir ensinamentos, de dividir fluidos, como no próprio Sercom existe um passe muito tranquilizante, existem tratamentos para tal, e as reuniões onde nada mais, nada menos, onde se vibra desde a paz dentro do planeta, até pedindo para aqueles que não gostam de nós. Quer algo mais cristão do que isso? Que nesse processo em que nós ainda vivemos um término de pandemia mundial e muitos locais já voltaram, que as reuniões voltem a acontecer, porque nesse momento o planeta precisa muito da essência deste homem que foi Jesus, desse homem que pelas galáxias é conhecido como Sananda e é reverenciado. Nesse momento, nós precisamos mais do que nunca utilizar a essência que ele nos deixou para a coisa certa. Para entender que esse local que nós vivemos precisa muito do que ele nos deixou, não do que a gente acha que é o correto por levantar uma bandeira que pode ser falsa. Então espalhemos com os nossos familiares, num evangelho do lar, no nosso local de trabalho, onde for possível que a gente seja uma luzinha a clarear isso, mas exaltando que essas reuniões, elas são benéficas e todos juntos somos uma só energia para trazer o que de melhor ele nos deixou. Então não se esqueçam, vibrem pelo planeta, vibrem pelo nosso país. É um momento importante e em todas essas reuniões, se elas são feitas da maneira realmente que precisa ser feita, nada mais cristão que isso. Um grande beijo para todos e até a próxima semana aqui no canal do Sercom.